Bem, galera, eu sou Adilson, seu canal de resenha, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar aqui no canal sobre Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E para a gente falar sobre esta série baseada no universo Tolkien, eu trouxe um amigo. Fala, Orso, muito bem-vindo. Esse é o Muito Rodrigo Orso. obrigado, grande Adilson. Muito obrigado pelo convite. É muito bom ver o de resenhas voltando a ganhar fôlego. Fiquei muito lisonjeado. E sempre que você achar que é pertinente a minha companhia, minha agenda está livre para você. Estou sempre por aqui. Primeiro, para quem não conhece, tá? Dá uma moral lá, Assuntando Filmes e Afins. Curta, compartilha, se inscreva no canal, dá uma olhada no que nós temos lá. Anéis do Poder. Ele é um spin-off meio complemento, porque ele está dentro do universo criado pelo Tolkien. Todo mundo que leu Tolkien, todo mundo que assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis, se perguntou em algum momento, mas esses anéis, eu queria saber como eles foram feitos, eu queria mais detalhes, eu queria ver o Sauron antes dele ser o Sauron que a gente conhece. Então eles vieram, essa série veio para responder grande parte dessas perguntas. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, eu gostei de muita coisa, não gostei de várias outras, mas aí, com o passar da nossa conversa, com o desenrolar do nosso papo, nós vamos expondo tudo isso para vocês. Lembrando que é a nossa opinião. Então, você pode concordar, você pode discordar, está tudo maravilhosamente perfeito. O importante é que você compartilhe a sua opinião aqui nos comentários. Então, concordou comigo, concordou com a Dilson, tem uma outra ótica sobre aquela situação, sobre aquele personagem. Vamos conversar, vamos interagir, vamos debater. Eu acho que o importante e o gostoso de ter um review é justamente promover essa conversa, essa troca de experiência. Então, nunca tem o certo e o errado, tem só o que reflete a experiência de quem assistiu. Maravilha, Orso, é isso mesmo, cara. Baita abertura você já fez aí e tal, brigadão. E quero também deixar aqui o convite para a galera conhecer lá o canal do Orso, o Assuntando Filmes e Afins. E logo menos eu aparecerei por lá também. Sim, Já recebi o convite aqui do Orso, sim. maravilha. E galera, o link para o canal do Orso, aqui, o Assuntando Filmes e Afins, vai estar na descrição, beleza? E deixa aqui já o seu like também, se inscreve no canal se você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo que você está vindo. Se você está vindo do Assuntando, também já clica aqui, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá então. O Rodrigo aqui, o Urso já falou um pouquinho sobre a nossa ideia, que realmente é apenas a nossa opinião, a nossa perspectiva, de acordo com a nossa experiência. A gente trocou pouca ideia, inclusive, sobre isso. De repente vai ter coisa que o Orso gostou, que eu não gostei, e vice-versa. Vamos descobrir aqui no bate-papo, né? E eu queria começar, Orso, pedir para você começar a fazer as honras aqui, né? Opa, Falando aqui sobre a tua experiência. E a gente já está na segunda temporada, né, em meados da segunda temporada aí. E fala para mim primeiro assim sobre a primeira temporada para você, a tua experiência lá no começo. maravilha, claro, é um prazer. Vamos começar então, começando os trabalhos. Fã de Tolkien, tá? Eu li tudo que eu consegui ter acesso, eu li bastante coisa de Tolkien. É um universo completo, complexo, fantástico, que normalmente quem lê não consegue desgrudar. Estava muito ansioso pela trilogia do Peter Jackson, fui agraciado, quer dizer, gostei muito do que eles fizeram. Quando eu soube que Anéis do Poder estava sendo planejado, quando a Amazon começou a ensaiar, começou a tentar especular um hype, alguma coisa sobre, o meu lado fã ficou eufórico, ficou ansioso, mas o meu lado chato ficou apreensivo, porque eles recusaram consultoria do Peter Jackson, que ele tentou ajudar, ele se prontificou, ele se ofereceu como consultor. Eles recusaram também os conhecedores da obra de Tolkien, eles não quiseram a consultoria dessa galera também.
Aí eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei, meu, como será que isso vai acontecer? Fui assistir a primeira temporada. Muita coisa nova, muito personagem novo, muita coisa acontecendo. E aí, é claro, a gente já identifica os lugares, a gente já identifica os nomes, a gente já vê versões dos personagens que a gente já gosta. No caso da Galadriel, muito bem ambientado. Eu me senti de volta na Terra-média, realmente. Um trabalho primoroso. Porém, todavia, contudo, entretanto, somente alguns atores destoaram um pouco para mim, porque na minha cabeça eu imaginei o personagem de uma forma. Peter Jackson me apresentou a forma física daquele personagem que eu tinha imaginado. Aí eu comprei aquilo como ok, estava mais ou menos dentro do que eu imaginei. Aí vem Anéis do Poder e subverte muito do que eu conhecia daquele personagem. Sim, eu estou falando do nosso Elrond. O trabalho do menino é primoroso, não tem o que discutir a competência dele como ator, como entrega, ele cumpre bem o papel dele, ok, mas visualmente me foi chocante, porque ele não estava dentro de nada do que eu esperaria de um Elrond mais jovem. Então, isso me causou uma certa estranheza, me causou um certo... Será que é bom? Será que não é? A primeira temporada eu achei um pouco arrastada, tem muito filler ali, muita coisa que poderia ou ser reduzido ou ser cortado, não acrescenta nada, na minha ótica, para a narrativa, que é a criação dos anéis, o porquê dos anéis, como criou-se os anéis, e a ascensão de Sauron. Pelo que eu entendi, a premissa básica desse seriado é isso que eles têm que me entregar. É isso que eu olhei no cardápio e falaram, você vai querer? Vou. Então, se eu fosse dar uma nota geralzona para a primeira temporada, de 0 a 10, eu daria um 6. Eu daria um 6 porque a ambientação está muito boa, porque eles começaram bem, apesar de todas as derrapadas. Outro personagem que, por enquanto, ainda não me convenceu, mas aí a gente vai entrar na segunda temporada. Na primeira, ela só dá um overview, só dá uma aparecida, é a Galadriel. A Galadriel, ela não tem nada a ver com essa Galadriel que eles venderam na primeira temporada. Eu dificilmente associo essa atriz ou a representação da Galadriel que ela entrega com a Galadriel que eu conheço dos livros, com a Galadriel que me foi apresentada na trilogia do Peter Jackson. Então, essa menina ainda tá me devendo. Eu não comprei a ideia dela. Ela é frágil demais para uma mulher tão decidida e poderosa. Ah, Rodrigo, mas aí ela está desenvolvendo, aí ela é uma jovem petista. Tá, não interessa. Ela é uma elfa, ela está dentro de um contexto que ela já está acima dos outros, ela já tem oportunidades e possibilidades, não casa. Para mim não convenceu, mas valeu uma introdução nessa expansão desse universo expandido que eles estão propondo para a gente. E você, Adilson, o que você achou? Voltando então um pouquinho também lá no começo, como você começou ali, antes do lançamento, quando começou a se falar, né, que vai ter a série mesmo, foi confirmado que ia ter, também fiquei chateado com alguns pontos, como você colocou ali, da questão de não terem, nem realmente cogitado a presença ali, a participação do Peter Jackson, né? Porque se não fosse Peter Jackson, acho que ali vai até uma questão de respeito à obra que o cara criou, junto, vamos colocar ele aqui junto com o Tolkien, né? Obviamente o Tolkien criou todo esse universo maravilhoso aí de Senhor dos Anéis, etc. Mas quem trouxe isso para a tela para a gente, marcou o cinema, marcou a história dos filmes, né? E da literatura também, porque é uma adaptação cinematográfica que ficou muito famosa no mundo. Para mim é uma das melhores adaptações, se nós pensarmos em adaptações de livro. Uhum. Inclusive, isso rende até um outro vídeo aí, só a adaptação da trilogia. Spoiler do bem para vocês aí. Talvez um dos nossos papos, ou aqui ou lá no Assuntando, seja esse.
Exato. adaptações cinematográficas que deram muito certo e que deram muito errado. E que deram muito errado, exatamente. Eu acho que, apesar de ouvir e entender muita gente que criticou a adaptação dos livros do Peter Jackson, como ele fez, eu gosto muito da adaptação que ele fez. Então eu achei que ele ia ter um dedinho ali, né, tal. E aí, né, não quiseram. A gente olhando a série, assistindo a série já pronta, ela em andamento como ela tá agora, é, eu sinto falta em alguns pontos de que, poxa vida, se o Peter tivesse ali, essa cena seria diferente, ou esse personagem estaria com um andar diferente, né, uma carruagem diferente ali na, na história. Mas eu entendo o porquê que foi feito dessa forma de não querer colocar ali o Peter Jackson, que era uma roupagem um pouco diferente. E aí eu quero colocar aqui uma observação que eu tenho, Orso, eu quero que você concorde ou discorde comigo, quero a sua opinião sobre isso, antes da gente falar realmente do andar da série. Que é o seguinte: Senhor dos Anéis, como eu estava comentando agora, Senhor dos Anéis, como eu estava comentando agora, ele abriu, né, caminho para muita coisa ali e tal com essa adaptação. Recentemente, a gente teve uma onda de séries, né, que apesar de não serem ambientadas literalmente ou necessariamente em fantasia, né, beberam muito da fonte do que o Peter Jackson fez com a obra do Tolkien. Exemplo de Vikings, The Witcher, né? Se vê muito do que o Peter Jackson fez com as séries para essas novas séries, inclusive Game of Thrones. E eu vejo nessa série muita influência de Game of Thrones em certos andares, em como eles deixam os personagens ardilosos, diferente do que o Tolkien mesmo originalmente fazia. Eram diferentes, a maldade dos personagens eram diferentes, né? As estratégias eram outras. Então, Game of Thrones bebeu da fonte de Peter Jackson, do original, e aí veio essa série e bebeu da fonte que bebeu do original. Você sentiu isso também, Orson? Olha, faz sentido essa colocação, realmente. É como se você enxergasse o DNA do Tolkien, do Peter Jackson na série, mas é uma coisa que eu achei que está bem diluída. Eles poderiam realmente ter carregado um pouco a mão. O Tolkien, como você disse, ele narrava, ele criou um universo e ele demonstrava, ele passava esse universo para a gente de uma outra forma, ele tinha uma outra forma de contar a história. A adaptação agora do Anéis do Poder tá mais sombrio, realmente tem um toque de Game of Thrones, inclusive na primeira temporada tem alguns episódios que são mais políticos, eles tentam inclusive colocar todo esse universo político como sendo um dos personagens. Game of Thrones, basicamente, o cenário político é um personagem presente que está ali, que ajuda a conduzir a trama. Aqui na primeira temporada eles tentaram introduzir isso, tentaram jogar uma coisa mais politizada, uma coisa um pouco mais densa. O que você colocou faz sentido, a maldade, realmente, a criação dos personagens está mais sombrio, está uma coisa mais adulta, está uma coisa que faz um contraponto interessante com o próprio universo de fantasia. Porque você olha aonde os pés peludos moram, por exemplo, Isso. meu, ali é fantasia pura, ali qualquer criança gostaria de morar ali, a gente gostaria de passar uma tarde ali comendo maçã com as menininhas, conversando com o pessoal, e num outro lado você tem todo esse personagem que a gente rapidamente descobre quem é e sabe do que ele é capaz, e eu acho que não foi tão bem aproveitado. Se a ideia era entregar rápido quem é o Sauron, porque, ó, spoiler do bem, assistam com atenção, porque o Sauron, ele não ele é uma entidade, ele é um mal encarnado, ele é a versão de Tolkien do nosso Mike Myers, por exemplo. Ele é a personificação do mal. Então, essa personificação do mal, muitas vezes muda de forma. Então, assistam com atenção, porque o personagem ele se adequa, ele é ardiloso o suficiente para se adequar aos ambientes. Isso eu achei legal.
Isso eu gostei, mas eu imaginei ele um pouco mais dark. Eu queria ele mais dark, porque alguém que basicamente a representação do mal, ele precisa, falta um pouco de maldade nele. Até agora, né? Vamos ver como a série se desenvolve. Vou já pegar o gancho que você está falando do Sauron, da construção dele, realmente, né? Mas eu penso que pro andar da história, do enredo em si, até onde vai chegar naquele Sauron que foi nos apresentado pelo Peter Jackson, ele precisa passar por isso, né? Na verdade, quando a gente começa a acompanhar ele na primeira temporada, é um personagem que você gosta. E você não gosta sabendo quem ele é, que você não sabe. Você gosta sem saber, porque, poxa, que personagem legal. Sim. Tomara que ele dê certo. E aí começa a dar certo para ele, a história começa a ficar ruim. Ruim assim, começa a dar errado na história. A história fica boa. Mas começa a dar as coisas ruins na história. E aí, para mim, esse é o tipo de personagem que se constrói com um propósito que não é tão óbvio assim. Mas quando você saca o que está acontecendo, e aí você começa a perceber que, então, peraí, tá indo rápido demais. Né? Começa a, tipo, né, ficar sem ritmo, sem uma constância do que vinha acontecendo. Né? Aliás, muito dos fillers, você mencionou alguma coisa dos fillers na primeira temporada, a própria obra original de Tolkien é repleta de fillers, e tem músicas, e tem até os hobbits saírem do primeiro do condado no primeiro filme, por exemplo, se fosse seguir a obra original, daria uma trilogia só de música. Não, mas aí eu vou defender Tolkien, porque ele precisava dar o máximo de elementos possível para você construir a Terra-média na tua cabeça. Ele não Perfeito. sabia o que você tinha de bagagem, de universo de fantasia, ele não sabia como você ia idealizar aqueles personagens ou aquelas situações. Então, no ambiente literário, é normal, quanto mais informação você der, melhor vai ser a experiência de quem está lendo. É por isso que toda obra não é fiel, por isso que é uma adaptação, por isso que é baseado num livro. É impossível fazer realmente um copia e cola, porque a velocidade é diferente, a proposta é diferente, não dá para você generalizar, não. E sobre Peter Jackson, você falou no comecinho do Peter Jackson, eu lembro quando ele falou que ele queria fazer, e aí teve todo aquele burburinho de um filme que jamais poderá ser adaptado, é muito difícil, é muito longo, é inviável. E, só tinha nego azedando a janta do cara. Todos os reviews que eu via, era só nego apontando o dedo para ele, falar, não, vai ficar bom, não sei o quê. Aí começaram a soltar que um ano antes ele começou a construir o condado. Então, os vegetais realmente foram plantados. Ele queria personificar, literalmente, o que ele entendeu sobre o universo de Tolkien. E aí, legal, aí todo mundo bateu palma, ganhou um zaralhão de prêmio, não sei quantos milhões de Oscars. Tem a versão estendida do diretor, a versão estendida do diretor, do cara que tomava café. Você tem um monte de cortes diferentes dessa obra. Exatamente. Eu tenho aqui, inclusive, as versões estendidas com o máximo de informação possível. O primeiro filme, se eu não me engano, ele passa de 4 horas, a versão estendida. Mas por quê? Porque eles mostram muita coisa que eu, como leitor, gostaria de ter visto no corte final. Então, são fillers do bem. São coisas que eles gravaram e esse período a mais, ele justamente faz esse carinho para a galera que gostou do trabalho dele e esperava aquela cena em específico, aquele negócio especial. O problema da adaptação também é isso. Porque se você conhece a obra, de repente uma cena, um evento no livro te marcou demais, você gostou demais daquela passagem e você espera ver aquilo na tela. E de repente aquela passagem que você mais gostou, ela não entra no corte, ela nem é citada, ou ela é resumida.
aí você se frustra pela expectativa que você mesmo criou. Então, essa é a dica para vocês que vão começar a assistir Anéis do Poder. Por mais que vocês já tenham expectativas, deixem elas na cadeira do seu lado antes de dar o play, porque permitam se surpreender positivamente com muita coisa interessante que tem por aí. Exatamente. Uma coisa importante que eu acho que vale a gente colocar aqui, Orso, já que a gente está falando do Peter Jackson, né, da obra original com Tolkien, né, onde se passa, né, a obra dessa série, né, dos Anéis de Poder, que se passa na Segunda Era, né? O filme Senhor dos Anéis começa na Terceira Era, né, da Terra-média. E essa série é a era anterior. Então, Isso. né, não se tem, por exemplo, até o momento, não se tem Gandalf, por exemplo, né? Apesar de haver um personagem que se comenta que pode ser esse cara. Eu gostaria que fosse. A hora que ele caiu, eu já imaginei que pudesse ser ele, mas eu acho que se for ele, eles entregaram muito rápido, muito fácil, e está gerando todo um mistério totalmente desnecessário. Eu acho Mas a que verdade é que não se sabe. Não se sabe, porque os últimos episódios, o quinto e o sexto episódio, deu mais dicas de que pode ser, sim, né? Mas se arrastou essa descoberta, essa revelação, por uma temporada e meia, vamos dizer, quase que uma temporada e meia, né? Se realmente o Istar for o Gandalf, que é ele é também chamado de o estranho, né? O estrangeiro, o estranho, né? Porque o Mitirandir, ele também é conhecido por Mitirandir. isso, exatamente, né? Até agora não se tem. Inclusive, se você entrar aqui agora, hoje, 13 de setembro de 2024, hoje, eu olhei hoje, né? Sobre o elenco da série, o ator aparece como Strange. Não tem um nome de personagem lá. Então, até este momento, até no oficial, ele continuou como Stranger. Não se diz se é ou não. Eu Personagem, John Doe. John Doe, né? O João Ninguém ali, exatamente, né? E eu gostaria, como você comentou agora, eu também gostaria que fosse, né? Aí a gente entende Até porque, Adilson, se ele realmente fosse, justificaria o carinho e o cuidado que ele apresenta na Terceira Era com os hobbits e toda essa galera. Você vê Perfeito. que ele, apesar de ser um ser quase atemporal, ele viveu tudo, ele conhece todos, ele tem ali no condado, ele tem ali nas relações com os hobbits um carinho especial. Se for Exato. ele, justifica-se muito esse começo de segunda temporada, porque os hobbits, os antepassados dos hobbits, os pés peludos, que é uma variação, é uma etnia de hobbit diferente. Isso. É uma etnia de hobbit diferente. Salvou a pele dele mais de uma vez. E aí você tem toda a inocência do hobbit, porque eles não são guerreiros, eles não têm grandes habilidades, eles têm uma bondade inerente que às vezes suplementa até a própria força de vontade de subsistência. Eles dariam a vida deles em nome do que eles acreditam e das pessoas que eles gostam. Você vê que eles são astutos e inteligentes, mas eles são ao mesmo tempo ingênuos. E aí você imagina o Istar naquele ambiente inóspito, que eu não vou falar qual é, porque eu quero que vocês assistam. Você vê que ele está meio desmemoriado, ele está meio zoado. Ele tem uns lampejos, né? Ele tem flashes de memória que se ele não sabe se é de antes, se é de depois, se é do futuro. Ele não sabe onde estou, quem sou, cadê o Wally. Ele está bem nessa. E aí você vê que eles começam a ser caçados. Você vê que ele tem consciência que ele pode mais e que ele pode muito, mas como ele nem sabe quem é, ele não tem controle sobre os poderes dele, sobre a hora de começar, a hora de parar, o que fazer. Ele está ali quase por instinto, ele é quase um animal, ele age por instinto. E aí, sempre que ele resolve ajudar,
ele ajuda, porém, ele sempre ferra por um outro lado, e aí isso gera toda uma preocupação dele para as meninas, para as hobbits que estão dando scout nele, que estão acompanhando ele nessa jornada, nessa busca. Eu gostei bastante que ele já chegou, até onde eu assisti, ele já chegou num lugar interessante, com um personagem que eu adoro. Eu gosto muito daquele personagem que encontrou com ele ali. Eu espero muito que seja o nosso Mithrandir, o nosso Gandalf, o nosso Easter, que seja o estranho. Vocês viram que ele já dropou na Terra Velho. Quer dizer, ele começou a história, ele já tinha uns 1.300 anos. É, por aí. É uma história que está dentro da história, não é o principal, mas que tem chamado muita atenção desse personagem, né? Então, falando um pouquinho já do que é o arco principal, vamos falar dos Anéis de Poder. Eu achei bem interessante a construção dos anéis, porque então o filme, os livros, trazem para a gente a ideia de que haviam, né, os 9 anéis para o mundo dos homens, né, para os reinos humanos, né, os 7 anéis para os anãos ou para os anões. Eu acho que eu sigo anãos porque eu ouço assim na série, né, no plural, né, e os 3 anéis do reino élfico, né? Mas até então a gente só sabia que eles existiam, que eram terríveis, eram do mal, mas a gente não sabia o que eles faziam de fato, né? Como que eles foram parar na mão? Tá bom, mas quem foi que construiu e por que vocês aceitaram o negócio, né? Tá, não, o anel foi feito pelo Sauron, tá bom? O cara fez o anel e você aceitou? É tipo aquela mãe que dá bronca na criança. Não acredito que você aceitou o doce de estranho. E aí eu achei bem legal. Aí a gente entra na construção do próprio personagem do Sauron, de como ele é ardiloso e como ele é manipulador e como ele leva a construção dos anéis, ele indiretamente os constrói. Até porque ele não pode, por mais poder e por mais how-to que ele tenha, forjar os anéis. Tem que ser o Celebrimbor. Ele cria toda uma estrutura para que esses 3 primeiros anéis, que são os anéis élficos, sejam fantásticos, para que gere toda a expectativa de se criar os outros, aí todo um ambiente gerado por ele, claro, gera a necessidade da criação, justifica-se a criação, então você consegue fazer um brainstorm do que ele está fazendo, do porquê ele está fazendo, porque você sabe onde ele quer chegar. Nós sabemos que um dos anéis acaba com o nosso Easter. Nós sabemos que o Gandalf ele acaba com um dos anéis dos elfos. Nós sabemos que a Galadriel fica com o anel que está com ela. Ela permanece com o anel que está com ela. Agora, o anel do Elrond não fica com o Elrond. O anel que está hoje acaba na mão de um outro elfo, que ainda nós não sabemos quem é. Quem assiste os filmes imagina que vai ficar com o Elrond, mas não vai ficar. A gente não sabe onde foi parar isso aí. Falando sobre anões, por exemplo, gostei muito dos anões. É muito bom, foi muito gostoso ver o que eram as ruínas funcionando, aquilo a todo vapor, aquilo tendo vida. É muito criativa a ideia de captação de luz para poder gerar comida. Quer dizer, é muito orgânico. Talvez de todos os ambientes que apresentou até agora, o mais crível para mim é o mais inusitado. É fácil comprar a ideia que aquele povo mora ali e tem as suas crenças e tem quase uma simbiose com a montanha. Eles têm uma relação muito próxima. Gostei muito de ver anão mulher, porque até então não se tinha. Ainda tinha uma especulação que os anões nasciam das rochas, né? O pessoal brincava que anão brotava do solo, não tinha um sistema. E não, temos anão mulher, temos inclusive mulheres inteligentes, mulheres fortes e mulheres fãs de Elvis Presley. Então, todas elas ostentam uma costeleta bibablula, elas têm ali uma barbichinha, mas é uma coisa da raça, é uma coisa que não, curiosamente,
não atrapalha a feminilidade delas. Foi muito bem Exatamente. colocado, é muito bem aceito aquilo. Você consegue entender que aquilo faz parte da genética daquele povo. Perfeito. É isso É a mesmo. mesma coisa cabelo. Tem um tipo específico de pessoas que tem o cabelo mais liso, outro tipo específico de pessoas mais crespo. O tipo específico de raça, são os anões, as mulheres têm uma costeleta do Elvis. E eu não sei para você, mas eu achei interessante eles darem essa importância, não só por ser um reino importante dentre os reinos, mas para o espectador, eu digo, que está assistindo ali, de realmente explorar mais como era a vida dos anãos, porque nos filmes não se tem tempo de explorar isso. Eles passam por dentro das ruínas dos anãos, mas ali realmente a história tinha que estar corrido e eles tinham que correr, né? Aí até que se dá aquele encontro com o Balrog, né? Um dos demônios Balrog lá, e acontece tudo aquilo com o Gandalf, que culmina nele se tornando o Mago Branco, né? Mas se explorou muito pouco. A gente, o level up, ele troca o set. Exatamente, faz um upgrade, né? Level up. Level up. Não, você matar um chefe grandão daquele lá sozinho é muitos level up, cara. Ele falou pra galera, falou, deixa que eu tanco. Aí ele foi lá, pegou todo o XP para ele, todos os itens, e ainda ganhou uma montaria de combate, porque ele ainda ganhou a águia. É verdade, é mesmo. Perfeito. Mas assim, de explorar o povo em si, se explora muito pouco nos filmes. A gente conhece, o único anão que a gente conhece é o Gimli. Né? E ali não, ali a gente já conhece o Durin, né? Que é um baita personagem interessante, né? No começo você não gosta porque ele é um cara rançoso, né? Depois começa a ganhar empatia com ele. E aí a gente conhece também o pai dele, que é o Durin III, né? E aí a gente começa até a entender um pouquinho mais dessa dureza dos anãos, né? Por que eles são assim, né? Que é uma coisa que vem realmente. Eles são bem hardway, eles demonstram muito pouco sentimento, eles são muito fechados a mudanças, eles são muito caxias. Exatamente, eles são criaturas formidáveis, trabalhadoras, isso ninguém pode falar, eles são criativos, eles são extremamente inteligentes, mas eles são muito nichados. Quer dizer, eles entendem que eles fazem parte de um coletivo, que tem outras raças e tem um mundo lá fora, mas eles são muito reservados, talvez reservado é a palavra legal. E aí, por serem reservados, pouco se sabe, cria-se histórias e estigmas sobre o que eles fazem, como eles fazem e tudo mais. E assistindo um pouco mais de como eles vivem, eles são gente como a gente, eles são chatos como a gente, eles têm as divergências internas, eles têm que mudar a mentalidade, eles têm que começar a socializar e a integrar. E aí, nesse cenário, nessa começo de abertura da cabeça dos anões, entra o brotherzinho lá e fala, então, você está com os BO na sua montanha aí? Se você quiser, eu faço uns Paranauê aí que te ajuda. Exato. Eu vou precisar que você me consiga o Mithril. Por quê? Porque os anéis são forjados com Mithril. Se os anões não conseguirem isso, o plano dele não vai para frente. Ele precisa desse metal, que é o metal especial que eles encontram na primeira temporada. E aí conversa vai, conversa vem, ele segue manipulando todo mundo, né? Manipulador acho, talvez a palavra-chave dele nessa segunda temporada, né? Eu acho que é o que define o Sauron nessa temporada, realmente é a manipulação que ele consegue ter, né? E aí tem um personagem também que eu acho bem interessante, que é o Adar, né? O elfo renegado ali, né? Ele era um elfo renegado e se alia, né, ao caos ali, ele passa pro lado negro da força, misturando as franquias aqui agora, ele passa pro lado negro da força, né? E ele acaba sendo um personagem que chama bastante atenção, né, Urso? E o Adar, lembrando quem é o Adar na Terceira Era. O Adar é o Boca de Sauron, ele é o chefe dos Nazgûl.
entendendo aonde o Ada vai chegar, eu estou achando muito legal conhecer de onde vem, porque até onde a gente conhecia, ele era o segundo no comando. E aí nós vemos tudo que ele fez até agora, inclusive enfrentar o próprio Sauron, de medir forças com o Sauron e imaginar que saiu vitorioso numa batalha e não sei o quê, e pegar na trairagem mesmo. E aí você imagina que o Adar, mais para frente, ele é o principal lacraio do Sauron, inclusive que representa fisicamente a vontade do Sauron quando ele deixa de ter uma persona física. É verdade. Então, entender como esse elfo está se corrompendo, eu acho que nem ele está de boa ainda. Eu acho que ele não tem noção de que quanto mais ele se corrompe, mais escravo ele vai se tornando. Eu acho que é uma linha que ele ainda não entendeu o que ele está passando. Ele só vai entender isso talvez mais para frente. Eu espero que não tenham 25 temporadas. Eu tomara que eles fechem aí talvez mais uma, talvez duas até. Mas eu fiquei enrolando a gente, porque tem muita coisa boa para ser mostrada, não precisa de filler. Não precisa de ficar filler. não precisa ficar inventando moda. Tem muita coisa legal para ser contada, tem muita informação que nós gostaríamos de saber. Então, atenção especial ao Ador, que vai se tornar o Boca de Sauron, ele vai se tornar o chefe dos Nazgûl. E o Adar, na segunda temporada, ele troca de ator, né? Infelizmente, o ator da primeira temporada resolveu seguir por outros caminhos, né? Fazer outros trabalhos e tal. Mas eu não senti diferença com a troca, tanto pela questão física quanto a questão de atuação do ator que o substituiu. Né? Com a maquiagem, a gente não percebe quase a diferença ali física. Essa mudança né? é muito sutil. Todos os louros e aplausos para o ator que está realmente encarnando o Ador. Só que evitem de fazer isso, né, galera? Agora, a gente falou muito do que a gente gostou. Fala para mim, Orso, alguma coisa que você não gostou, um personagem, um dos arcos que já apareceu, enfim. O que você não gostou até agora na série? Eu não gostei da série? primeira temporada do excesso daquele arco político que junta nada com coisa nenhuma. Eu acho que foi interessante ter colocado aquilo, mas aquilo podia ter sido reduzido em 10 minutos, por exemplo. Pegar tudo que o cara falou, quase 2 episódios inteiros. E aí ele fala, e movimenta, e articula. E são peças que não têm uma certa relevância. Ele não está mexendo com grandes exércitos, ele não está querendo expandir a influência dele. Não! É um cara tomando vinho, falando. Faltou só aparecer embaixo. Vote em mim. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fazer o joinha. Então, me incomodou. Eu achei chato. Eu entendi o porquê. Mas é aquela coisa. O cara tinha uma proposta bacana, mas foi mal executado. Entendi. Então, aí é um daqueles pontos que talvez faltou apontar ali, por exemplo, do nosso Peter Jackson. Será? Olha, cara, eu acho que essa parte está muito estendida. Faltou o feeling de alguém para dar uma limada, para dar uma direção, para dentro daquele discurso chato, monótono e sem sentido, o cara conseguir colocar pontos de interesse ou colocar a movimentação de personagens importantes ou personagens que se tornariam importantes, tornar interessante aquilo. Até propaganda política, o cara põe um showzinho de qualquer cantor cantando lá para chamar a atenção do povo. Então, para mim, faltou feeling realmente na execução dessa proposta. O que é muito triste, porque é uma proposta interessante, é uma proposta que está dentro dessa nova forma de contar a história, do que se passou na Segunda Era e tudo mais. Então, é triste porque você pega uma coisa que seria ótima, que acrescentaria para a narrativa, que seria fantástico de ver, que é uma coisa meio Game of Thrones, como nós já citamos, e aí o cara vai lá e dá para o estagiário que adoça o café para fazer o negócio. E você? É verdade. Olha, eu não gostei, eu tenho pelo menos dois apontamentos de coisas que eu não gostei mesmo, que eu achei que foi muito explorado a questão da cidade lá do reino de Númenor. É muito explorado demais, acho que exagerou-se, e é muito político também o que acontece ali, né? E aí
para uma coisa que a gente sabe que não vai ser tão importante assim. Né? Importante mostrar porque é a origem do Isildur. Né? Ele é importante para a história, apesar que até agora não me encantou o personagem. Né? O Isildur em si. O pai dele é um cara muito da hora. O Isildur é importante, mas ele não tem força nem nos livros, nem no Peter Jackson. É um personagem importante porque ele é um elo de ligação. É aquele cara que está no lugar certo na hora certa. Ele é só o continuar de uma linhagem que vai culminar lá na frente. Ele é a demonstração da corrupção dos homens, da fragilidade dos homens, e é ele que dá início à próxima roda. Na verdade, a próxima cadeia de eventos é a partir de uma decisão que ele toma. Se não fosse por isso, quem é Isildur na fila do pão? Exatamente. Bem isso. Mas aí, então, tem essa questão da cidade de Númenor. E tem um ator que não me convence, eu não gosto quando ele aparece, cara, na tela, que é o Theo, aquele molequinho, filho daquela moça que morre, né? Eu acho o ator ruim, eu não quero ser desrespeitoso com o ator, mas eu acho que ele não tá entregando ali o que talvez o personagem precise. Esse menino, o Theo, até podia ter uma liga melhor ali, inclusive com o Elfo, né? Com o Arondir. O Arondir é um personagem muito interessante, mas ele ficou meio perdido agora na história e tendo que lidar com o moleque, que é o Theo, que eu acho que o ator não tá dando liga na série. Para mim é o ator, não é o personagem. Mas são esses dois pontos. Númenor, muito político, muito estendido, ficou muito arrastado para algo que era basicamente para introduzir a família, a linhagem do Isildur e o ator do Theo. Esses dois pontos, para mim, por enquanto, assim, de negativo mesmo, são isso. São essas coisas. Eu vou te perguntar então, Orso, vamos lá. De 0 a 10, que nota você dá e se você recomenda a galera que não está assistindo a assistir a série? Nota, eu já dei nota para a primeira temporada. Na segunda temporada, é uma temporada que ainda não acabou, uma temporada que ainda está em aberto. A Amazon tem entregue para nós em doses homeopáticas os episódios. Nesse sentido, eu prefiro a outra grande do streaming, que ela normalmente joga uma cacetada só, assiste como você quiser, da forma que você quiser, na velocidade que você quiser. Essa coisa de ficar escravizando a audiência, não, toda semana que vem sai, semana que vem sai. Isso me incomoda um pouco. Isso me incomoda um pouco. Mas para essa temporada, até agora, lembrando que eu assisti até o capítulo 5, eu dou aí um 7, porque o arco está começando a se desenvolver. Eu recomendo, sim, que vocês assistam, mas eu peço para que vocês primeiro conheçam o universo. Então, vai assistir Anéis do Poder? Não sabe nada de Senhor dos Anéis? Assista Peter Jackson. Para você se ambientar naquele universo. Para você entender aonde os personagens de Anéis do Poder vão chegar. Que aí a sua experiência ao assistir a série, eu acho que vai ser mais completa e mais rica. Cair de paraquedas na série, você provavelmente vai ter muita coisa que você não vai gostar por você não entender. Perfeito, muito bom. Eu dou uma nota 8. Eu dou um 8. Dou um 8 para a série. Recomendo bastante. Eu sou um pouco mais generoso. Me agradou um pouco mais. Eu confesso que assim, eu não vou dar um 9, um 9,5. Não acabou ainda. Porque não acabou. Mas assim, até aqui, o que eu vi também, vi até o episódio 5, né? Até aqui, o que eu vi me agradou mais do que me desagradou. Pouca coisa que realmente não gostei, ou poucos personagens, né? Não é perfeito. Eu prefiro as obras ainda do que o Peter Jackson conseguiu fazer com os filmes. Eu prefiro, né, em relação aos livros, né? Mas ainda é uma obra que continua me encantando. Eu gosto muito do trabalho do Tolkien e eu não vejo ele desvirtuado, né? A ponto de recomendar para alguém não assistir. Pouco representado, mas não maculou a obra, não estragou o que o cara fez. Isso, perfeito, isso mesmo. Né? Então, recomendo a galera assistir. Tenham uma mente aberta para algumas coisas.
né? A forma como se conta é diferente, não vai comparar com os filmes, né? Então, quando falo de A Mente Aberta, é em relação aos filmes mesmo. Né? Se você assistir os filmes e esperar que vai ver os filmes, ou a mesma dinâmica dos filmes, inclusive entre os personagens, não, você não vai, porque como a gente apontou no começo desse vídeo, não tem o dedinho do Peter Jackson ali para dar esse tipo de liga, né? Não é isso, Orso? Exatamente. Ele seria uma cola interessante para manter a roda girando realmente, para manter o interesse, para manter o dinamismo entre os acontecimentos. Isso, perfeito. Mas ainda assim está funcionando para mim, tem funcionado, espero que não desande. Eu estou gostando por enquanto. Vamos torcer para que não vire um Lost, para que não vire um final de Game of Thrones, que até hoje está no. Um calo no pé de todo mundo que assistiu, todo mundo que merecia mais. Eu espero que, como eles pretendem fazer uma temporada 3, 4, 5, 6, eles não vão largar o osso tão cedo, eles não vão fazer tanta coisa errada, não. Orso, foi um prazer ter você aqui. A gente vai encerrando já aqui. Quer fazer suas considerações finais? Olha, eu acho que eu já falei demais, mas se tratando de Tolkien, eu falei pouco. Esse papo poderia ter várias horas e nós ainda teríamos assunto. É um universo bem interessante, bem dinâmico e bem gostoso da gente divagar. Gostei muito de ter participado. Eu espero que depois que a série acabar, talvez a gente faça um fechamento, ou aqui ou lá. A gente vai terminar esse papo. Então já é um compromisso, hein? Para a sua audiência ter um final nosso também, do que nós achamos do nosso overview mais completo. Muito obrigado sempre pela companhia, pela paciência, pela oportunidade de estar com você, de ter sempre uma conversa produtiva e interessante. Muito obrigado você que está assistindo. Você que não conhecia o Assuntando, dá uma moral lá, inscreve no canal, conhece o que eu trago de review. Tem vídeo curto, tem vídeo longo, várias décadas, vários gêneros, tem vídeo para todo mundo. E ali você também é convidado a deixar a sua opinião sobre aquela obra. Então participem, que vocês são muito bem-vindos. Valeu. Perfeito, Urso. Obrigado mais uma vez pela tua participação aqui, pelos teus insights, sempre muito enriquecedor. E a galera teve aqui, na verdade, um lampejinho aqui de como é o conteúdo lá do teu canal, né? Do Assuntando. Então, galera, o link dele tá aqui na descrição, tá? Você pode já dar um like aqui, se inscreve aqui, né? E você entra lá e aí você vai já poder também fazer esse bate-bola lá, aqui, lá. E o cara tá lançando, com que frequência tá lançando os vídeos lá agora, Urso? Todo dia? Eu tô lançando um vídeo longo por semana e tô lançando 5 shorts por dia. Então tem bastante conteúdo para vocês ali. Demorou para vocês caírem lá, mergulha lá, assiste os vídeos das antigas. Ele tem muita resenha, mas muita resenha também. Eu fiz um hiato gigante aqui, ele continuou, seguiu, e é isso aí. O canal. Vocês que gostam do Adilson, nós temos alguns papos, algumas lives que eu recebi. Eu recebi ele lá, nós já conversamos lá, bem no começo do meu canal, do canal dele, a gente já teve um bate-bola. Já tive presente aqui no de resenhas também em outras oportunidades. Dei uma live sobre Keanu Reeves. Nós falamos bastante de Keanu Reeves que tem um quentinho no nosso coração. Tem um outro ator especial que nós vamos ensaiar para falar dele, mas aí continuem acompanhando aqui no Di ou lá no Assuntando para vocês saberem do que nós estamos falando. Isso aí, galera. Vai vir coisa boa aí com essa parceria aí com o Rodrigo, o Assuntando. Show de bola. Mais uma vez, Rodrigo, obrigado. E galera, a gente vai ficando por aqui agora. Então, até a próxima. Tchau.